Na sua opinião, os negócios dos Correios ainda têm futuro? Muito futuro, né? O Correio nunca esteve tão bem, eu diria. Não só o Correio brasileiro, o Correio no mundo de uma maneira geral. Um dos objetivos da nossa pesquisa era entender o que significou a mudança tecnológica que os Correios passaram e ainda estão passando, que sobretudo, acontece na virada aí do século XX para o século XXI, portanto já temos aí uns 20 anos dessa mudança tecnológica, que diz respeito à banalização do acesso à internet na sociedade, principalmente. Então, como os meios de comunicação mudaram e se aceleraram muito, obviamente hoje quase ninguém manda mais uma carta de amor, por exemplo. Então as pessoas usam outras formas de comunicar, e-mail, próprio telefone celular se tornou. E nesse mundo digital, qual que é a função dos Correios, né? A função dos Correios é justamente dar o suporte material desse mundo digital. Esse mundo digital não acontece se não tiver os Correios por trás. Então vamos pensar numa atividade nova que surgiu justamente por causa da internet, o chamado comércio eletrônico. O comércio eletrônico é a compra de mercadorias pela internet. Isso tornou muito comum no mundo, pelo menos no Brasil desde 2001. E quem faz a entrega dos produtos do comércio eletrônico, por exemplo? São as empresas de correio, na maioria dos casos. Então, se os Correios, por exemplo, entregavam no início dos anos 2000 6 bilhões de objetos por ano, hoje os Correios entregam na casa de 9 bilhões de objetos por ano. Eu estou falando que o negócio de correio cresceu somente nesses primeiros anos do século XXI, da ordem de 50%. Então ele tem um crescimento exponencial e cresce cada vez mais. Nos outros países do mundo, a mesma coisa. As empresas privadas de correio, numa comparação que eu fiz na pesquisa entre a receita, o faturamento anual dessas empresas, e em comparação com empresas públicas, por exemplo, as 3 grandes empresas de correios, elas triplicaram seu faturamento nos últimos 19 anos, desde os anos 2000. Portanto, o negócio de correio vai muito bem, tem muito futuro. É impossível imaginar um futuro sem Correios, porque a tendência do mercado é a migração para o comércio eletrônico, ou seja, a gente tem um sistema misto de comércio tradicional, comércio local, shopping center, lojas de rua e cada vez mais o aumento do volume de compras pela internet, entre outras funções que o Correio pode cumprir, mas essa é a principal. Então, acompanhando a diminuição do número de cartas do segmento de mensagem, a gente tem um crescimento muito grande no segmento de encomendas. Qual que é o complicador disso? É que uma encomenda, ela é obviamente muito mais cara para entregar do que uma carta, pelo volume, pelo peso, entre outras coisas, também pela tecnologia empregada, porque uma encomenda ela tem rastreamento ponto a ponto. Mas, por outro lado, a boa notícia é que uma encomenda é muito mais lucrativa do que uma carta. É muito mais caro você mandar uma encomenda com o celular do que você mandar uma carta simples, como no passado. Então, nesse sentido, os Correios têm uma perspectiva de negócio, eu não diria nem a médio prazo, mas a longo prazo. Então, a notícia ruim, digamos, dos anos 80, que se dizia era que os Correios não iam muito bem, porque vinha aí a internet, ia destruir os Correios. E o século XXI veio para mostrar que, na verdade, os Correios são um dos agentes principais desse novo tempo, desse novo mundo, e que é impossível a gente pensar um mundo sem Correios.